E aí, gente, neste vídeo a gente vai discutir o porquê. Qual o motivo da intenção do candidato à presidência Odorico Roman ao perguntar, ao sondar um atacante óbvio, de renome no futebol brasileiro. Mas qual o motivo de pensar em mais um camisa 9, sabendo que na próxima temporada tu terás sobre contrato Martin Braithwaite, que voltará de lesão e renovou o contrato um pouco antes da lesão, e Carlos Vinícius, contratado no meio do ano. O porquê? Pensar em um novo camisa 9 se tu já tem dois caras para esta função dentro do elenco. Significa que Odorico Roman quer fazer uma reformulação? Braithwaite e Carlos Vinícius não vão permanecer no Grêmio com ele no comando? Ou é porque ele vê e entende que o Grêmio precisa de outro camisa 9? Acho que seria um investimento equivocado. Por quê? Porque este nome que a gente fala depois da vinheta, este nome que a gente traz depois da vinheta, é um nome que teria que ter um alto investimento. Sabemos que Odorico conta com Celso Rigo, que também tem outros empresários ao lado dele e que vai sim fazer um aporte financeiro, o chamado investimento pesado, na primeira temporada, caso o Odorico seja o eleito no sábado. Dito isso, a informação que vaza dentro dos bastidores é que Odorico Roman buscou informações sobre o atacante mais valorizado do futebol brasileiro hoje, Pedro, do Flamengo. A gente fala sobre isso depois que a vinheta rodar. Com contrato até 2027, aos 28 anos, com 20 milhões de euros de valor de mercado, Pedro, ele mesmo, segundo algumas informações de bastidores e confirmadas pelo staff do jogador, a chapa de Odorico Roman, a chapa 2, a chapa do Dutra, do Odorico, do Celso Rigo, do Fábio Rigo, de outros empresários de renome que estão chegando aí devagarinho na chapa, estão sim monitorando nomes grandes dentro do mercado. Há alguns dias atrás surgiu um outro grande nome que Odorico poderia tentar contratar ele, poderia ofertar por ele, que na minha opinião acho que valeria mais a pena até do que o próprio Pedro, que é o Gabriel Jesus, que pouco tempo depois o próprio Gabriel Jesus disse que no Brasil só jogaria no Palmeiras. Mas teve sim a sondagem da chapa do Odorico para saber valores, para saber se o Gabriel voltaria para o Brasil, se ele jogaria só no Palmeiras. Teve a procura. E agora surge o nome de Pedro, ou vaza o nome de Pedro. Por quê? Porque pelo menos o que dá a entender, pelos dois vazamentos, é que Odorico quer outro camisa 9. E aqui a gente precisa fazer um questionamento. O Gabriel Jesus é um tipo de camisa 9, o Pedro é outro tipo de camisa 9. Então existe um consenso, existe a vontade de uma busca de uma contratação de um outro camisa 9, mas não existe uma definição tão somente queremos um camisa 9 alto, forte, de boa estatura, bom cabeceio, que faz boa parede. Porque quando tu procura o Gabriel Jesus, que é um camisa 9 móvel, mais versátil, e depois tu vai no Pedro, isso mostra
que tu quer um camisa 9, mas que tu não tem a intenção de um camisa 9 mais posicionado ou de um camisa 9 mais móvel. É preciso entender isso. Então, é verdade, existiu e existe a sondagem da Chapa 2, que tem como candidato Odorico Roman, que vai para o pátio contra o Calef no sábado, que tem Celso Rigo ao lado dele, que tem outros empresários ao lado dele, a vontade de contratar um jogador tipo o Pedro, mas que não vai ser o Pedro, porque o staff do jogador, contactado por nós, disse que o Pedro, sim, quase deixou o Flamengo no meio do ano, recebeu uma proposta do Qatar de 110 milhões, proposta essa que foi do Al Rayyan, time do Roger Guedes inclusive, que recusou uma proposta do Grêmio. E por incrível que pareça, a proposta do Grêmio foi da mesma chapa do Odorico, mas daí tinha Marcelo Marques como candidato. O Al Rayyan fez uma proposta ao Flamengo e o Flamengo recusou a proposta. Uma proposta na casa ali dos 20 milhões de dólares, mais ou menos o que é o valor de mercado do Pedro hoje. Esta proposta ela foi recusada por parte do Flamengo, da equipe qatari, e ali o Flamengo fechou a porta para uma saída do Pedro, que naquele momento tinha sim alguns atritos com o Felipe Luiz. Depois eles foram superados e o Pedro hoje é um jogador importante novamente da equipe do Flamengo. O Flamengo não deseja negociá-lo e para negociá-lo quer mais do que 20 milhões de euros, mesmo que ele tenha 28 anos. O que a gente sabe é que o Flamengo até aceita negociar o Pedro por 30 milhões de euros, no mínimo. Então, para o Brasil, olhando para o futebol brasileiro, eu acho que só o Palmeiras, se quisesse, teria este tamanho aporte para contratar o Pedro, uma vez que o Flamengo pagou 25 de euros em um jogador que veio da Europa, que é o Vitor Roque, que agora pode sair por 50 milhões de euros, só que é muito mais novo do que o Pedro. O Pedro deve, se sair do Flamengo, ir para a Arábia, ou para o Qatar, ou até mesmo para clubes como a Fiorentina, que ele já passou na Europa. Clubes deste tamanho, clubes médios no futebol europeu. Mas a tendência é que ele não saia do Flamengo, pelo menos no atual momento. Então, é verídico? É. Odorico Roman, a Chapa 2, Celso Rigo, Fábio Rigo, Dutra, buscaram informações sobre o Pedro? Sim. Ouviram do staff que o Flamengo não negocia com clubes brasileiros, mesmo que o clube tenha os 30 milhões de euros que o Flamengo pede pelo jogador. Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!